Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Agora nós vamos iniciar nossa aula de ciências. Vamos encerrar o capítulo 2 hoje, tá? Então nós vamos iniciar pela página 489, no assunto materiais condutores de calor e som, ok? Então vamos lá. Há materiais que conduzem o calor, como o cobre, o alumínio, o ferro e o zinco. Sublinha isso. Materiais que conduzem o calor. Enquanto a madeira, o isopor, o plástico, a borracha e o vidro dificultam a passagem do calor. Então eu quero que vocês circulem, você vai sublinhar tudo e vai circular a palavra conduzem e vai circular a palavra dificultam. Então nós temos materiais que conduzem o calor e temos materiais que dificultam a passagem do calor, tá? Então vamos lá. Aí ele mostra duas imagens de bons condutores e de maus condutores de calor. Quando colocamos um agasalho, ele dificulta a passagem de calor do nosso corpo para o ambiente e não sentimos tanto frio. Os agasalhos são isolantes de calor. Sublinha isso aí, tá? Os agasalhos são isolantes de calor. Quando seguramos a madeira e o metal, este parece estar mais frio. Isso acontece porque o metal é melhor condutor de calor do que a madeira, que por sua vez absorve mais calor. O som é produzido por vibrações que formam as ondas sonoras. Os materiais condutores de som permitem a propagação das ondas sonoras, como acontece nos metais, nos líquidos em geral e no ar. Os maus condutores de ondas sonoras são os tecidos e as espumas plásticas. Alguns plásticos de embalagens, como isopor, papelão, também são isolantes de ondas sonoras. Página 490. Primeira questão. Escreva bom condutor ou mau condutor para completar as frases. Primeira frase. Os refrigerantes mantêm-se gelados por muitas horas em uma caixa de isopor, porque o isopor é bom condutor ou mau condutor de calor. Você vai completar escrevendo se é bom condutor ou mau condutor. Na letra B também. Copie as frases retirando o não quando necessário para que fiquem corretas. Todas essas frases têm a palavra não. Você vai reescrever as frases retirando a palavra não para que ela fique correta, certo? Ah, tia, mas a frase já está toda correta. Tem que ter não mesmo. Então você não vai modificar. Terceira questão. Por que a alça do ferro de passar roupas e o cabo das panelas geralmente são de plástico? Por que vocês acham que o cabo, a alça do ferro de passar e o cabo das panelas são de plástico? Pensa aí e responde, tá? Qualquer coisa volta lá para ver se o plástico é bom condutor, mau condutor de calor e tal. Volta na página 489. Quarta questão. Escreva exemplos de bons condutores de calor e maus condutores de calor que você encontra em sua casa. Então você pode ver os exemplos lá na outra página e ver o que é que tem na sua casa, certo? Quinto, cite exemplos de bons condutores de som. Pessoal, tudo na página 489, tá? Volta lá, se precisar. Sexto, assinale um X nas frases corretas. Onde tiver correto, você vai marcar um X. Sétimo, uma pessoa quer fazer uma sala de música em casa sem que os sons dos instrumentos musicais saiam da sala e os sons externos entrem nela. Que materiais ela pode usar para conseguir seus objetivos? Lá na página 489, você vai lá colocar bem lá no finalzinho os maus condutores de ondas sonoras, que vai impedir a passagem do som para fora, né, e impedir a passagem do som de fora para dentro da sala de música, né? Ele vai fazer como se fosse uma sala de música.
Oitava questão, associe as duas colunas, isolante de calor e condutor de calor. Então, você vai ligar o que foi isolante de calor e o material que for condutor de calor. Página 491, os materiais e a passagem da luz. Quando um raio de sol bate em um espelho, ele reflete. O raio que chega ao espelho é o raio incidente. O raio que chega ao espelho, sublinha, é o raio incidente. O raio que reflete é o raio refletido. Sublinha também. O espelho é feito de um material refletor. Então, eu tenho mostrando aí, ó, o espelho, o ponto de incidência, aí tem o raio incidente e o raio refletido. Ok? Porém, nem sempre a luz se comporta dessa maneira. Quando a luz que se desloca atinge um objeto, 3 situações podem ocorrer. A luz atravessa o objeto, a luz é absorvida pelo objeto ou a luz é refletida. Tem aí, ó, a luz atravessa o objeto na imagem 1, a luz é absorvida pelo objeto na imagem 2 e ela não consegue ser refletida. E no 3, a luz ela é refletida, certo? Tá vendo? Tá batendo e voltando. A passagem de luz. E ela consegue ser refletida. Na imagem 3, na imagem 2 ela é absorvida pelo objeto e na imagem 1 a luz atravessa o objeto. Então pode acontecer essas 3 situações. 3. O que acontece com a luz depende do tipo de material em que ela incide. Materiais opacos, primeira imagem aí, não deixam passar a luz e por isso não é possível ver através deles. Há os que refletem a luz como os metais e os que absorvem a luz como a madeira. Tá vendo que isso aí é um pedaço de madeira, né? Então ele não deixa a luz passar. Materiais translúcidos. Não podemos enxergar com nitidez através deles, porque os raios luminosos passam em trajetórias irregulares. Exemplo, papel vegetal, vidro fosco, alguns vidros utilizados em boxes de banheiro. Certo? Aí ele dá o exemplo de como essa luz está passando, né, nesse tipo de material. Material opaco ela não passa, material translúcido ela passa, mas com trajetórias irregulares. E nos materiais transparentes, permitem a passagem da luz em linha reta e assim podemos ver os objetos através deles. Exemplo, vidro, ar, água limpa, etc. Certo? Então a gente consegue ver através dele, quando a gente coloca a luz, a gente consegue ver os objetos através dele, certo? De maneira mais nítida. Materiais transparentes, translúcidos e opacos. Transparente a gente consegue ver os objetos através dele. No material translúcido a gente até vê, mas não consegue enxergar com nitidez. E no material opaco ele não deixa a luz passar. Vamos lá, a primeira questão da página 492. O que pode acontecer quando a luz atinge um objeto? O que é que pode acontecer quando a luz atinge um objeto? Volta lá na página 491 se tiver dúvida. O que é raio incidente e o que é raio refletido? Tá? Tá lá no comecinho da página. O que é ponto de incidência? O que é ponto de incidência? Volta lá para você ver o que é ponto de incidência, tá? Quarto, o que acontece com os raios de luz que atingem um espelho? O que é que acontece com os raios de luz quando atingem um espelho? Quinto, cite exemplos de materiais que refletem a luz. Lá no finalzinho. Sexto, o que acontece com a luz quando ela atinge um material transparente? Olha lá em material transparente, no finalzinho da página, e vê o que acontece.
Sétimo, complete a trajetória dos raios de luz nas ilustrações abaixo. O que é que acontece? A luz está batendo aí no material opaco. O que é que acontece? É só você olhar lá na outra página, tá? No material translúcido, você vai continuar a setinha. Se ele vai passar pelo material, como é que vai passar. No material opaco, ela não passa, então ela volta, né? Então você vai botar a setinha voltando. No material transparente, ela passa, consegue passar e a gente consegue observar com nitidez o objeto através dele, né? Então volta lá no final da página 491 e vê o que é que acontece com esses três tipos de material quando a gente coloca a luz nele, se ela passa por ele, se não passa, se a gente consegue ver nitidamente ou não. Fontes de luz, página 493 agora. A fonte de luz do nosso planeta é o Sol. Sublinha. Por isso que é tão importante a gente levar um solzinho, né? Sendo uma estrela, ele emite radiações geradas por reações nucleares que acontecem em seu núcleo. As radiações solares são de vários comprimentos de onda, mas nós só vemos uma parte dessas radiações, as que formam as cores do arco-íris. Juntas, formam a luz branca, visível. Não vemos as radiações infravermelhas e as ultravioletas. A vela e o fósforo emitem luz produzida pela combustão, e a lâmpada emite luz do aquecimento do filamento por onde passa a energia elétrica. No sistema solar, o Sol é o único astro que emite luz, mas na Via Láctea, onde está a Terra, os demais planetas e o próprio Sol, existem muitas outras estrelas que emitem radiações. Os materiais combustíveis. A matéria combustível é aquela que, recebendo calor inicial, tem a propriedade de reagir com o oxigênio do ar e entrar em combustão. Sublinha esse pedacinho aí, tá? Nessa reação, há liberação da energia contida na matéria combustível e de gás carbônico. Portanto, combustível é todo material que queima e libera energia. Sublinha essa frase. Comburente é a substância que alimenta a combustão. Sublinha também. Comburente é a substância que alimenta a combustão. E o calor inicial, que pode ser a chama de um fósforo, é o calor que inicia a combustão, certo? Calor inicial, que pode ser a chama de um fósforo, é o calor que vai iniciar a combustão. Então, sublinha calor inicial. A madeira, o álcool, a gasolina, o óleo diesel, o querosene e o gás de cozinha são exemplos de materiais combustíveis. Sublinha também. Depois eu quero tudo isso anotado no caderno, tá? Carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil formado pelo soterramento de floresta que existiram há milhões de anos. Uma vez soterradas por grandes camadas de sedimentos, as árvores lentamente petrificaram e formaram o carvão mineral. Esse carvão é extraído do subsolo. 494 agora. Petróleo. O petróleo é um líquido escuro e grosso. Para ser aproveitado, precisa ser retirado do subsolo dos continentes e dos oceanos. Em ambos os casos, para extraí-lo, o solo deve ser perfurado até o local do depósito. O petróleo é então retirado por meio de canos e bombas até a superfície. A instalação para perfurar poços e retirar petróleo chama-se plataforma. Alguém já ouviu falar assim, plataforma de petróleo? Aí tem uma imagem, uma foto, plataforma de petróleo em alto mar, no Rio de Janeiro. No Brasil, a maioria das reservas está no subsolo do oceano, a centenas de quilômetros da costa. Por isso, as plataformas de extração encontram-se em alto mar.
Elas são flutuantes e ficam presas ao fundo do mar por meio de âncoras. Depois de extraído do subsolo para ser aproveitado, vejam só o processo. O petróleo passa por uma série de transformações em uma refinaria. É o processo de refino ou refinação. Do refino do petróleo são obtidos os derivados do petróleo, como gasolina, querosene, gás e gás liquefeito, que servem de combustíveis. Sublinha, tá? Outros derivados, como a nafta, são utilizados na fabricação de numerosos produtos, como materiais de construção, embalagens, tintas, fertilizantes, plásticos, tecidos sintéticos, entre muitos outros. No Brasil, é na região sudeste que estão as maiores reservas de petróleo, no subsolo submarino, a milhares de metros de profundidade. Elas estão localizadas na costa dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Uma grande área com petróleo chama-se bacia. A Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. Depois vocês vão ler essa partezinha aí, verde, tá? Tem uma informação bem importante. Então vocês leiam com mais cuidado, com mais tranquilidade. Depois, certo? Vamos para o gás natural. O gás natural é um combustível fóssil, assim como o petróleo, encontrado entre rochas em áreas profundas da Terra. O gás natural veicular, GNV, é cada vez mais usado como combustível, pois um veículo abastecido com gás natural percorre uma distância maior do que o outro abastecido com a mesma quantidade de gasolina, o que gera maior economia. Outra vantagem do gás natural é que sua combustão libera menos gás carbônico e outros resíduos, sendo, portanto, menos poluente. Tá? Então, tem muitas pessoas que compram um carro e instalam um sistema de gás. É mais barato e menos poluente, né? Então, tem mais vantagens do que a questão do uso da gasolina. Biocombustível. Uma alternativa aos combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural. Os biocombustíveis representam uma opção de fonte de energia renovável e menos poluente. No Brasil, os biocombustíveis são o etanol, produzido a partir de cana-de-açúcar, e o biodiesel, proveniente do processamento de óleos vegetais e gordura animal. Por isso, é considerado um combustível renovável. O biodiesel é adicionado em proporções variáveis ao diesel derivado de petróleo, como combustível para ônibus e caminhões, principalmente. Atividades. Primeira questão, o que é combustão? Lá no comecinho, tá? Volta lá e vê o que é combustão. Segunda questão, associe as palavras relacionadas à combustão aos materiais. Combustível, comburente, calor inicial. Então, você vai colocar madeira, é o quê? Combustível, está relacionado a combustível, comburente, calor inicial. Álcool, está relacionado a qual desses? Gás natural, óleo diesel, gás oxigênio, querosene, fósforo, faísca elétrica. Então, você vai colocar a opção em que cada palavra está relacionada, né? Se está relacionada a combustível, comburente ou calor inicial. Terceira questão, o que a combustão produz? O que a combustão produz? Você vai voltar lá para o comecinho, materiais combustíveis, página 493, tá? Quarto, explique por que o carvão mineral, o petróleo e o gás natural são chamados de combustíveis fósseis. Por quê? Você vai explicar porque o carvão mineral, o petróleo e o gás natural são chamados de combustíveis fósseis. Olha lá de onde é que vem cada um deles, tá? Carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Você vai ler esses três novamente e explicar por que eles são chamados de combustíveis fósseis.
Então vai lá, marca tudo. Se quiser já anotar alguma coisa importante no caderno, é bom, porque já fica como um recurso para você estudar, né? Para as avaliações, tá? Ainda está um pouquinho mais distante, mas quanto mais você já tiver prática no assunto, né? Fica muito mais fácil para quando chegar mais perto e você for estudar para a prova, tá bom? Então vai lá, estuda direitinho, faz todas as atividades e daqui a pouco nós voltamos.